Salve pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu queria trazer um tema aqui que acabou sendo mais da semana passada, mas eu acho que é muito importante eu comentar aqui. Essa questão de fazer vídeo para o YouTube é interessante porque dá para ter um campo ali quase que infinito de inspirações e de temas para levantar o debate, ainda mais nesses temas que eu estou discutindo aqui, né? Tem semana que tem tema para fazer um, dois, três vídeos por dia de tanto que aconteceu. E essa última semana que passou parecia um mês de tanta coisa que aconteceu. E uma das coisas mais importantes foi a indicação do Lula para a presidência do Banco Central. É bom lembrar que, pela lei da autonomia do Banco Central, o mandato do presidente do Banco Central não coincide mais com o do presidente da República. Ele começa no terceiro ano do mandato do presidente e vai até o fim do segundo ano do mandato. Agora, no fim do segundo ano do mandato do Lula, acaba o mandato do Roberto Campos Neto, que está desde o início do mandato do Bolsonaro. A lei da autonomia do Banco Central ela foi aprovada durante o governo Bolsonaro e o Campos Neto já era presidente do Banco Central e foi reindicado a partir das novas regras. O indicado do Lula é o Gabriel Galípolo, que já tinha sido indicado para a diretoria da política monetária do Banco Central e antes era o número 2 do Ministério da Fazenda, comandado pelo Fernando Haddad. E o que eu queria dizer é o seguinte: o teatro acabou. Antes de entrar no tema do vídeo, eu gostaria de agradecer quem tem acompanhado o canal até aqui. Já queria pedir para deixar o joinha no vídeo, se inscrever quem ainda não é inscrito no canal e ativar as notificações quem quiser ser avisado quando novos vídeos saírem. Queria agradecer também aos membros do canal pelo apoio fundamental que tem dado. É esse apoio que me permite seguir fazendo esse trabalho e melhorando ele com o tempo. Eu queria deixar a sugestão para quem quiser apoiar o canal para que se torne membro. A gente tem vídeos exclusivos, lives exclusivas e outros benefícios. É só clicar em Seja Membro aí embaixo e ver os detalhes direitinho. E para quem está chegando agora no canal, fica o meu abraço de boas-vindas. Bom, gente, vamos lá. Como eu já mencionei na abertura, o Lula indicou na semana passada o Gabriel Galípolo como presidente do Banco Central a partir de 2025, né? Ele começa o mandato ali a partir do ano que vem e a expectativa é que ele fique até o fim de 2028, um mandato de 4 anos. E o que eu estou chamando de teatro por aqui? Desde 2023, o Lula tem adotado uma retórica bem conflituosa em relação ao atual presidente do Banco Central, o Roberto Campos Neto. Essa retórica é de que as altas taxas de juros do Banco Central são desnecessárias, de que o Campos Neto estaria sabotando a economia brasileira por ser bolsonarista e tudo mais. Em que consistia, né, o que consiste essa sabotagem? Basicamente em participar de eventos públicos ali ou eventos com o mercado, vendendo uma imagem negativa do Brasil, da economia brasileira para o setor privado, e também ali uma tentativa de pressão em cima do governo, especialmente ali em cima da política fiscal, tentando dar a linha do que deveria ser feito pelo Ministério da Fazenda como uma forma de controle sobre essas políticas. Então, por exemplo, o Campos Neto ia lá, fazia uma declaração falando que se o governo não indicasse um caminho de corte de gastos, de ajuste, ele ia lá e ia subir a taxa Selic, né, que é a taxa básica de juros. E o jogo do Lula ficava nessa questão, né, de jogar na conta do Campos Neto um desempenho abaixo do que deveria ser em relação à economia e tudo mais. Essa linha do Lula era uma linha que foi esparramada para a militância lulista, que reproduz isso de forma quase que acrítica. Chegou ao ponto de chamarem manifestações extremamente esvaziadas contra os juros altos, colocando Campos Neto como alvo. A Uni chegou a fazer uma mobilização totalmente esvaziada na porta do Banco Central, fazendo uma espécie de limpeza na entrada, que foi um negócio até meio vergonhoso, né? E só serviu para tirar foto e para simular a resistência, é algo que eu já cansei de falar aqui com vocês, né? E onde que está o teatro nisso tudo, né? Enquanto o Lula e a militância reproduzem que há sabotagem, que o Campos Neto trabalha contra o Brasil, na hora que ele efetivamente poderia fazer alguma coisa para mudar essa situação, nada foi feito. Primeiro, que nem foi cogitada a exoneração do Campos Neto. Eu já falei isso aqui antes. No momento que ele foi flagrado num grupo de ministros do Bolsonaro ali no dia 8 de janeiro, eu já tinha usado o clima de união institucional aqui a partir daquela data, né, para pedir a exoneração dele, que é permitido pela lei brasileira. Mesmo que a exoneração não fosse pedida, ainda dava para fazer outras coisas que sequer foram testadas em relação ao Banco Central. Encurtando o debate, focando nessa discussão do vídeo, a principal tarefa do Banco Central é fixar a taxa básica de juros, a taxa Selic, para perseguir a meta da inflação. Mas quem é que define a meta de inflação? Aí que entra esse aspecto do teatro. Quem define a meta de inflação a ser perseguida é o Conselho Monetário Nacional, o órgão que reúne o Ministério do Planejamento, da Fazenda e o Banco Central. E como você pode perceber, o governo tem 2/3 do Conselho Monetário Nacional e pode aprovar o que ele quiser por lá. Como o governo poderia ter usado o Conselho Monetário Nacional?
O governo brasileiro tinha uma meta de inflação de 3,25% ao ano em 2023, quando o atual governo assumiu. É bom lembrar que o Banco Central tem um intervalo em que ele pode considerar a meta como cumprida, um intervalo de 1,5%. Então, com uma meta de 3,25% ao ano, a inflação poderia chegar a 4,75%, que estaria na meta. Resumidamente, o Banco Central usa a taxa de juros para isso. Se ele vê que a inflação está fugindo da meta, ele sobe os juros, e se ele vê que ela está na meta, ele abaixa os juros. Dado que o governo tinha desconfianças, e com razão, da parcialidade do Campos Neto, ele poderia ter indicado ao Conselho Monetário Nacional para aumentar a meta de inflação, por exemplo, para 3,5%. Uma meta de inflação ainda baixa, rígida, e que deixaria o Banco Central sem argumento para a manutenção dos juros altos. E o que foi feito? A primeira reunião do Conselho Monetário Nacional, depois que o Lula assumiu, ela durou menos de 30 minutos, e eles decidiram reduzir a meta de inflação para 3% ao ano a partir de 2024, o que facilitou o trabalho de manutenção dos juros altos. Vejam, enquanto o presidente fala uma coisa, finge que está na bronca, que está brigando com o presidente do Banco Central, e a militância toda compra isso, quando ele poderia ter feito algo para efetivamente mudar isso, ele não fez. E por si só, isso já é ruim, dado que cria uma situação que qualquer pessoa com um pouco de atenção e menos apaixonada percebe a contradição. Mas ainda tem uma coisa que é muito mais grave que eu queria tratar com vocês aqui. Com essa questão de ficar forçando um suposto tensionamento com o presidente do Banco Central, o governo acabou criando um grande bode expiatório. Ao invés do governo assumir responsabilidade pela condução da economia, pelos seus resultados, ele terceirizou sua responsabilidade para a atuação do Banco Central. Quantas vezes você que está aqui, que está vendo o vídeo, já ouviu que a economia vai bem, que se não fosse a sabotagem do Banco Central, estaria melhor ainda? Coloca aí nos comentários, você já ouviu isso? A tese que vem do governo é a seguinte: a gente está fazendo tudo certinho, mas o presidente do Banco Central está sacaneando a gente e a economia não está crescendo como deveria. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Isso está errado. Não é o presidente do Banco Central ou as altas taxas de juros que estão estrangulando o nosso crescimento econômico. O que acontece? O que realmente tem relação com o crescimento da economia é o investimento público, que está estrangulado no Brasil desde 2015 e continua estrangulado, inclusive pelo atual governo. E isso eu falo com enorme segurança porque eu estou ancorado na realidade. Quer fazer um teste? O senso comum, bastante equivocado, é de que se os juros caírem, a economia vai lá e cresce mais. Beleza. Mas o que explica então que a nossa economia teve a taxa de juros mais baixa da nossa história entre 2017 e 2019 e o crescimento médio nessa época foi de 1,2% ao ano? Agora faz o raciocínio inverso. Pega os dados de crescimento da nossa economia e pega a época em que nós mais crescemos, que foi ali entre 2006 e 2010. Na maior parte desse tempo, as taxas de juros estavam maiores do que elas estão hoje. O que determinou o crescimento? O investimento público. No cenário que a gente teve juros baixos e investimentos baixos, a nossa economia ficou estagnada. Agora, no cenário que a gente teve investimentos altos, mesmo com juros altos, a nossa economia cresceu acima da média. E você ainda pode ampliar essa reflexão. Se você pega a economia brasileira depois desse período de crescimento alto, ali já no primeiro mandato da Dilma, o que você tem? O governo ele passa a adotar uma política que, ao invés de ter uma linha de investimento público mais ativa, você tem uma redução nesses gastos, né? E uma conversão dos investimentos públicos em subsídios para o empresariado, o que foi um desastre e deu muito errado. E sobre esse ponto, no futuro, eu vou trazer uma série de dados para ampliar essa discussão e mostrar como que é uma série de mitos estabelecidos sobre isso e que não se sustentam quando analisados diante da realidade. Enfim, o determinante aqui é o investimento público, mas onde que entra os juros aí nessa equação? Basicamente, os juros altos encarecem o crédito e ajudam a fazer uma espécie de distribuição de rendas avessas, tirando dos pobres e dando para os ricos a partir do gasto do Estado. E aí você pode achar que se os juros encarecem o crédito, é sinal de que eles são responsáveis pela economia aí de baixo crescimento. Não necessariamente. Imagina aí que você, do outro lado da tela, tem uma indústria de geladeiras e eu vou te dar aqui dois cenários. No primeiro cenário, você tem uma situação de alta demanda de geladeira, com muito consumo, mas com crédito caro por conta dos juros. No segundo cenário, você tem uma situação de demanda paralisada, sem ninguém querendo comprar a sua geladeira, mas com crédito barato por conta de taxas mais baixas de juros, né? Em qual dos dois cenários você investe para ampliar a sua indústria de geladeiras? No primeiro ou no segundo? Se quiser responder nos comentários, pode ficar à vontade. Então, por aí, vocês já percebem onde eu quero chegar. O problema dessa questão é que o governo continua estrangulando o investimento público a partir de um outro teto de gastos e não tem milagre que resolve isso.
Se o investimento é estrangulado, o resultado é um crescimento mais baixo da economia, e é isso que vai acontecer. Por isso que eles estão vendendo uma ilusão com essa questão do Banco Central. E a segunda questão da distribuição de rendas avessas envolve a questão do lucro dos bancos e do rendimento dos títulos do Tesouro, que estão ali atrelados à taxa Selic. Quando você tem uma situação de taxa básica de juros alta, você aumenta o lucro dos bancos, que podem cobrar juros mais altos, e também aumenta o rendimento dos títulos do Tesouro, que são atrelados à taxa Selic. Como boa parte desses títulos aí tem como detentores fundos de investimento, organização financeira, uma parcela de pessoas de renda mais alta, eles ganham mais com essa remuneração. Ah, Fred, mas quando o governo aumenta a Selic, os títulos perdem valor. Eu já vi esse papo por aqui. Alecrim, sabe por que eles perdem o valor? Porque eles são vendidos no mercado secundário para que novos títulos sejam comprados com rendimento mais alto. Ah, mas os juros altos são ruins para os bancos. Claro, por isso que a gente vê os bancos lutando com unhas e dentes para os juros abaixarem, né não? Se você acredita num negócio desse, eu só posso rezar pela sua alma. Então, assim, resumidamente, o teatro é o seguinte: eles passam a impressão de que o governo agora vai ter o controle do Banco Central, que tudo vai se alinhar, mas o centro da questão não é o Banco Central, é a política fiscal. E essa está amarrada por dogmas que não estão aí na praça e que não deram certo. Isso deseduca as pessoas, coloca o governo em uma situação que vai ali na próxima esquina, que vai dar problema, que ele vai sair desmoralizado. O pressuposto da política fiscal, a todo momento enunciado pelo Lula e por alguns ministros, é o terraplanismo de comparar o orçamento do governo com o de uma casa, e é isso que embala a agenda que vem sendo aplicada, cada hora com uma roupagem diferente, no Brasil aqui, e já tem muito tempo, e mais especificamente a partir do segundo mandato da Dilma e institucionalizada a partir do governo Temer. E sabe o que é interessante? Vocês sabem quem concorda comigo em tudo isso que eu falei com vocês nesse vídeo de hoje? O Gabriel Galípolo, futuro presidente do Banco Central. Eu vou colocar aqui para vocês o trechinho de uma fala do Galípolo no podcast Além das Urnas, em que ele participa junto com o professor José Luiz Oreiro, da UNB. E eu vou deixar o link do episódio completo aqui para vocês olharem, tirarem as próprias conclusões. Nessa conversa, que é em 2019, eles falam do teto de gastos, de juros, da atuação do Banco Central, da dívida pública. Ambos batem pesado nessa ideia estapafúrdia de comparar o orçamento do governo com o orçamento de uma casa, algo que é reproduzido à exaustão pelo Lula. E olha só o que o Galípolo fala. Eu quero falar uma coisa que o Cureiro comentou. Primeiro, assim, é exatamente a questão da dívida, de que quando você faz uma dívida na sua própria moeda, é uma dívida sua com a sua própria sociedade, né? Ou seja, é uma questão ali que você vai, se você parar de crescer, é o principal problema. Mas o ponto que eu queria chamar a atenção é quando ele falou dos números do endividamento, dos 128% do PIB lá americano e 240% na Inglaterra no pós-guerra. Como fala mal sobre a gente enquanto humanidade, enquanto espécie, a facilidade que a gente tem para fazer volumes de dívida enorme para se matar, e como a gente é reticente e austero quando a gente precisa fazer uma dívida para dar saneamento para as pessoas, habitação para as pessoas, hospitais para as pessoas, educação para as pessoas. É impressionante isso. Eu tenho dito isso desde o começo da pandemia. Nós não estamos numa crise sanitária agora. Morrem dezenas de milhares de pessoas no Brasil há muito tempo por falta de saneamento básico. Falta de saneamento básico. E a gente deixou isso acontecer sobre a desculpa de uma lógica que é essa história da carochinha que o Neiro comentou, que se perpetuou e todo mundo repete. E aí, quando entra um problema de crise sanitária que afeta todo mundo, independente da classe social, independente de onde ele mora, que começou entrando por classes sociais mais abastadas, aí tudo bem, a gente tem que criar um estado de exceção, vamos fazer 800 pau de déficit. Agora, quando está morrendo gente na periferia, falta de saneamento, aí você não pode fazer gasto público, é isso? Então, este ponto, e aí a gente é fundamental programas como esse que a gente está fazendo aqui, para a gente poder esclarecer as pessoas, para as pessoas fazerem a pergunta correta, que é: quem está pagando por isso? E para quem está indo esse dinheiro? A pergunta de verdade a ser feita é esta. Ou seja, como é que a gente arrecada, de quem a gente cobra e para onde vai o dinheiro público? Para se destina para fazer o quê? Para beneficiar quem? Eu vou falar com sinceridade. Eu concordo integralmente com o que ele falou. Eu penso exatamente assim. Agora, o que vai sair disso tudo? Ele vai ter uma atuação condizente com o que defende em termos teóricos ou vai ser cooptado pela agenda do mercado? E outra coisa, vamos imaginar que realmente os juros caiam, né? Se o investimento público não aumentar e a economia não crescer, qual que vai ser a nova desculpa? Eles vão falar que o presidente do Banco Central que eles indicaram está sabotando o governo? Quem que vai ser o culpado agora? São todas questões que devem ser pensadas. E antes de encerrar, eu só queria reforçar
para que vocês ouçam o podcast e a conversa entre o Galípolo e o Oreiro. Eles estão em 2019, eles estão criticando uma linha econômica que eu também critico, pressupostos que eu também critico, só que a impressão que eu tenho é que as coisas continuam iguais. As premissas que eles colocam como erradas e que embalaram a criação do teto de gastos do Temer, basicamente são as mesmas que embalam a política econômica do atual governo. A sensação que eu tenho é que eles poderiam estar tendo essa conversa falando do que ocorre no Brasil hoje, e isso me dá uma enorme tristeza. É bom lembrar que eu falo aqui de política econômica, de quadros que estão ali na arquitetura da política econômica, da política monetária, mas é bom não esquecer quem são os verdadeiros responsáveis por ela. O Haddad, por ser o arquiteto dessa política econômica, por ditar suas linhas centrais, e o Lula, por aprovar isso, autorizar isso e ainda deseducar as pessoas em um discurso que o próprio presidente do Banco Central, que ele indicou, chamava de terraplanista 5 anos atrás. Enfim, gente, eu vou ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vou deixar minhas redes na descrição, meu canal no Telegram, meu canal no WhatsApp e o meu servidor no Discord. Entrem lá. Um grande abraço para todo mundo e até a próxima.